Mulheres não são homens pequenos. Women are not small men. Essa é uma frase que a pesquisadora Stacy Sims repete em quase toda entrevista, em quase todo palco que ela passa. E soa óbvio, mas no entanto, quando você entende o que ela está dizendo de verdade e o que está por trás dessa frase, você percebe que boa parte das recomendações de saúde, de treino, de nutrição, de espiritualidade, de autodesenvolvimento e de vida que chegam até você ao longo da sua vida foram construídas sobre essa premissa errada. A premissa de que a mulher é basicamente um homem menor, que as mesmas regras se aplicam, que os mesmos protocolos funcionam, que os mesmos resultados são possíveis. E hoje a gente vai entender por que isso é um problema. E mais que isso, porque esse vídeo não é só uma crítica. A gente vai chegar num lugar que eu acho genuinamente importante. A ideia de que a força feminina, ela é verdadeira e ela é profunda, ela é diferente da masculina. E isso não é melhor nem pior, é outra coisa. Uma coisa que tem sua própria beleza, que merece ser descoberta e vista por si só. E que nenhuma mulher deveria abandonar para ser levada a sério no mundo. Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que gosta de questionar o que está sendo espalhado por aí, entender da onde vêm essas informações e buscar o que de fato faz sentido para a nossa vida. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, ativa as notificações. Isso me ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. Hoje a gente vai passar por algumas camadas dessa história. A gente começa pela ciência, porque existe uma falha estrutural enorme na forma como o corpo feminino foi estudado e entendido. E isso tem consequências práticas muito concretas na vida de todas as mulheres. A gente também vai falar sobre como isso afetou a nossa cultura de otimização pessoal e a espiritualidade, e também sobre como o feminismo caiu nessa armadilha, o preço que muitas mulheres pagaram por isso. E a gente vai entender por que a lógica social de que fazer sempre mais e melhor é especialmente problemática para as mulheres. No final disso tudo, a gente vai falar sobre o que a força feminina realmente é, e não o que foi projetado sobre ela, mas o que ela é de verdade. Vamos começar pelo começo. Por décadas, a maior parte das pesquisas em medicina, fisiologia e nutrição foi feita com homens. Muitos dos primeiros testes eram feitos somente com ratos machos. E os resultados dessas pesquisas foram aplicados a mulheres como se a biologia fosse equivalente, como se a única diferença fosse o tamanho. E eu não estou exagerando. Em 1977, o FDA americano excluiu mulheres em idade fértil de ensaios clínicos por conta dos riscos à gravidez. O resultado prático disso foi que por mais de 15 anos a ciência avançou somente com base em organismos masculinos e depois aplicou as conclusões a todo mundo. E isso só começa a mudar formalmente nos anos 90, mas o efeito dessa lacuna ainda está presente nos protocolos de treino que você encontra no YouTube, nas dietas que circulam no Instagram, nas recomendações de sono e suplementação que todo mundo repete como se fossem universais. A pesquisadora Stacy Sims, de quem eu gosto muito, passou boa parte da carreira dela investigando exatamente isso, como o corpo feminino responde de forma diferente ao exercício, à nutrição, ao estresse. E a conclusão central do trabalho dela é essa frase: mulheres não são homens pequenos. Mas o que isso significa na prática? O corpo feminino não é estático, ele é cíclico, e isso já muda tudo. Um homem adulto tem um ciclo hormonal de aproximadamente 24 horas. Os hormônios sobem pela manhã, caem à noite e isso se repete todos os dias. O corpo feminino tem um ciclo de aproximadamente 28 dias, com 4 fases distintas, cada uma com um perfil hormonal completamente diferente, que influencia energia, força, recuperação,
foco, metabolismo, humor e até a forma como o sistema imunológico funciona. Isso não é fraqueza, isso é complexidade. E complexidade precisa de uma abordagem diferente e não de uma abordagem masculina e reduzida. Vamos falar sobre alguns exemplos concretos do que a ciência já sabe. Sobre o treino, por exemplo. Na fase folicular, os níveis de estrogênio estão subindo. Isso tem um efeito protetor sobre o músculo e favorece a força e a intensidade. Nessa fase, o corpo responde melhor a treinos de maior carga e intensidade. Já na fase lútea, que vai da ovulação até antes da próxima menstruação, a progesterona sobe e o corpo precisa de mais tempo de recuperação. Forçar a mesma intensidade nessa fase é trabalhar contra a biologia e não junto a ela. E o jejum intermitente, uma prática que ganhou muito espaço nos últimos anos, virou o queridinho de vários blogueiros e blogueiras fitness, só que a maioria dos estudos sobre jejum foram feitos com homens. Para mulheres, períodos prolongados de restrição calórica, especialmente na parte da manhã, quando o cortisol já está elevado, podem desregular o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é justamente o eixo que controla os hormônios reprodutivos. Em outras palavras, um protocolo que traz benefícios para homens pode bagunçar muito o ciclo hormonal de uma mulher. E o banho gelado. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Existem pesquisas robustas mostrando que a exposição ao frio extremo, no modelo do Wim Hof, por exemplo, tem efeitos muito diferentes em corpos femininos. Em homens, favorece a recuperação muscular e eleva a testosterona, mas em mulheres, dependendo da fase do ciclo, pode elevar o cortisol de forma que não é saudável e impactar negativamente os hormônios reprodutivos. E aqui está o ponto central. Não é que essas práticas sejam ruins em si, mas elas foram desenvolvidas, testadas e validadas em corpos masculinos. E quando chegaram até você, ninguém te disse isso. Tem outro lado dessa história que eu preciso trazer aqui, porque ele está presente no dia a dia de todas as mulheres. A gente já falou aqui sobre o padrão de corpo que o mundo vende para as mulheres. Essa silhueta que está em alta agora do corpo musculoso, da barriga de tanquinho, do baixo percentual de gordura. E é um padrão que mudou muito nas últimas décadas. Existe uma biologia básica aqui que raramente é mencionada. O útero e os ovários ficam na região abdominal baixa do corpo. Aquilo que muitas mulheres chamam de gordura localizada e querem eliminar a qualquer custo é, muitas vezes, tecido que o corpo feminino mantém ali por uma razão fisiológica. O percentual de gordura saudável para uma mulher é estruturalmente maior do que para um homem. Isso não é uma falha, isso é biologia. E quando o padrão estético que está sendo vendido exige um percentual de gordura compatível com o masculino, o corpo feminino entra num modelo de escassez. E a primeira coisa que o organismo corta quando entende que está em escassez é a função reprodutiva. O ciclo desregula, a menstruação some ou fica irregular, os hormônios vão para o chão e ainda assim esse padrão é vendido como saúde, como empoderamento, como disciplina, dedicação. Não é nenhuma dessas coisas. É a mesma lógica de sempre. Pegar um modelo masculino de performance e aplicar sobre o corpo feminino como se fosse uma ideia universal. E isso também chegou na espiritualidade. Agora a gente vai chegar num terreno que é o da conversa mais profunda que a gente vai ter aqui. A cultura da otimização pessoal, acordar às 5 da manhã, meditar, suplementos, exercício, jejum, sauna, banho frio, tudo isso é, na essência, um modelo masculino de disciplina e performance, sendo aplicado muitas vezes como se fosse um caminho espiritual universal. Eu não estou dizendo que essas práticas não têm valor, algumas têm bastante. O que eu estou dizendo é que o modelo que organiza essas práticas, a lógica de dominar o corpo, de forçar o resultado, de nunca ceder, de sempre ter uma performance constante, essa lógica veio de uma tradição ascética que foi construída historicamente por homens e para corpos masculinos. O corpo feminino tem ciclos, tem fases mais claras de expansão e de recolhimento. Tem momentos em que a força se manifesta como ação e outros em que ela se manifesta como
pausa. Um caminho espiritual que não reconhece isso está pedindo que a mulher trate a sua própria natureza como um defeito a ser corrigido. E eu acho que existe algo muito mais profundo disponível quando a gente para de copiar um manual do outro e começa a escutar o que o nosso próprio corpo pede. Isso não é passividade, é escuta, é uma forma de inteligência que a lógica de performance tende a desqualificar, porque ela não produz um resultado visível imediato. E aí, minha gente, a gente já tem estudos de que mulheres que focam muito no físico, na estética, em como os outros a veem, têm um baixo nível de interocepção, de conexão com as suas próprias necessidades, com seu próprio corpo, com seu próprio organismo e, consequentemente, com seu próprio mundo interno. Obviamente, o feminismo também caiu nessa armadilha, porque essa lógica de que o modelo masculino é a referência não veio só da ciência ou da indústria do bem-estar. Ela também entrou de forma muito significativa dentro do próprio movimento feminista. Durante décadas, uma parte importante do feminismo apostou numa estratégia de equivalência. Para ser levada a sério, a mulher precisava demonstrar que conseguia fazer tudo o que o homem fazia, da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo resultado. Daí nasceu o que ficou conhecido na nossa cultura como essa era da girl boss. Aquela mulher que lidera, que produz, que não para, que não precisa de nada, que tem tudo. Ela tem carreira, corpo perfeito, relacionamento, filhos e tudo isso funciona ao mesmo tempo. Entendo de onde veio esse movimento. Durante muito tempo, em muitos contextos e até hoje em dia, as mulheres precisaram ou precisam provar o dobro de si mesmas para serem levadas a sério. A estratégia da equivalência tinha uma razão de ser, mas ela cobrou um preço. Muitas mulheres que compraram essa narrativa chegaram aos 35, aos 40 anos, com carreiras construídas, com posições de liderança conquistadas e completamente exaustas. Algumas adiaram a maternidade e chegaram no momento em que o corpo já não respondia da mesma forma, que isso já nem era mais possível. Outras simplesmente abriram mão da ideia de serem mães, porque o modelo que elas tinham internalizado não deixava espaço para isso. Outras tantas chegaram num burnout, não por falta de competência, mas porque elas tentaram sustentar um ritmo que não foi projetado para o organismo delas. Eu não estou dizendo que foi errado querer espaço, poder e reconhecimento. O que eu estou dizendo é que o erro foi aceitar que a única forma de conquistar isso era se tornando uma versão feminina do modelo masculino de performance. A força da mulher nunca precisou ser uma cópia da força do homem para ser real. Tem uma crença que atravessa tudo isso. Existe uma lógica profundamente enraizada na nossa cultura de que fazer mais é sinal de valor. O homem poderoso é aquele que trabalha 16 horas por dia, que dorme pouco, que nunca para. A mulher poderosa passou a ser retratada da mesma forma. A agenda cheia virou status, a exaustão virou prova de comprometimento. Descansar virou coisa de quem não tem ambição suficiente. Essa lógica é um problema para qualquer ser humano, mas ela é especialmente problemática para mulheres, porque ela ignora completamente a estrutura cíclica do organismo feminino, que, como a gente falou, não foi feito para um rendimento linear constante. E o ponto que eu quero trazer aqui não é só fisiológico, é mais profundo do que isso. Quando a gente aceita que fazer mais é sempre melhor, a gente também está aceitando uma hierarquia de forças. A força ativa está sempre acima da força receptiva. A ação está acima da pausa. O visível está acima do invisível. Aquilo que produz um resultado imediato está acima daquilo que sustenta um resultado ao longo prazo. E aqui, minha gente, tá um erro, porque é exatamente nesse segundo conjunto, aquele que sustenta, que segura, que não aparece, mas que sem ele nada fica em pé. É aí que a força estrutural do feminino opera. Não porque a mulher foi criada para servir ou para ficar nos bastidores, mas porque existe um tipo de força que a nossa cultura sistematicamente desvaloriza e que é central para a natureza feminina. Aqui eu preciso ser cuidadosa,
porque é muito fácil esse assunto escorregar para lugares que não são para onde eu quero ir. Eu não tô dizendo que a mulher é yin e o homem é yang. Dentro das medicinas que eu estudo, essa divisão não se sustenta dessa forma. Ela é uma simplificação, uma leitura errada que acaba criando outros moldes e prisões. Não é porque a mulher tem uma natureza cíclica e uma força diferente da masculina que ela precisa ser encaixada num arquétipo de suavidade, de passividade ou de vulnerabilidade. Isso seria trocar uma caixa por outra caixa. O que eu quero dizer aqui é outra coisa. Gente, a mulher, ela cria vida. Esse é um dado que, quanto mais eu penso, mais me parece subestimado. O organismo feminino tem a capacidade de gerar um ser humano inteiro, de sustentar esse processo por dentro, em silêncio, de criar uma vida. Isso não é pouca coisa, isso é literalmente a maior força de criação dentro da espécie humana. E mesmo fora do contexto literal da gestação, esse princípio está presente na estrutura feminina. A capacidade de sustentar aquilo que ainda não apareceu, de criar condições para que algo cresça, de segurar o que precisa ser segurado sem precisar anunciar isso. Eu vou chamar isso de força de base. E a força de base não é doçura, não é fragilidade, não é ser vulnerável ou gentil o tempo todo. Força de base é o que sustenta o peso. É a fundação que ninguém vê, mas sem a qual tudo desmorona. Quando a mulher tenta se equivaler ao homem no modelo de força visível, de ação constante, de performance para fora, ela frequentemente está abandonando exatamente o terreno onde a sua força é mais profunda e mais real. E isso não é derrota, é desorientação, porque ninguém mostrou para essa mulher que existia outro lugar, outra forma a partir da qual ela podia operar. Então, o convite que eu quero fazer aqui não é para a mulher se recolher, se diminuir ou abrir mão de nenhum espaço que ela conquistou, mas é para parar de usar o modelo masculino como uma régua. E não porque o homem é o inimigo, de forma alguma. Não porque essas forças precisam competir, porque elas não precisam. Mas porque quando você usa uma régua que não foi feita para medir o que você é, o resultado vai ser sempre a sensação de que falta alguma coisa, de que você não chegou lá, de que você precisa fazer mais, ser mais, provar mais. E essa sensação não some quando você conquista mais. Ela só some quando você para de tentar provar algo a partir de um parâmetro que não é o seu. A força feminina não é menor, não é mais fraca, não é uma versão incompleta de outra coisa. Ela é profunda de uma forma que a lógica da performance não consegue medir, porque ela não foi feita para aparecer da mesma forma, para se mostrar da mesma forma, para operar da mesma forma. Ela sustenta aquilo que ninguém vê. Ela cria o que ainda não existe. Ela segura um peso sem precisar anunciar aquilo que está fazendo. Isso não é pouca coisa. E descobrir isso de verdade no seu próprio corpo, na sua própria história, no seu próprio ritmo, isso não é um processo de resignação. Isso é uma das jornadas mais bonitas que uma mulher pode fazer por ela mesma. Porque quando você para de tentar ser o que você não é, você começa a encontrar aquilo que você sempre foi. E o que você sempre foi é muito mais do que qualquer régua de fora poderia estar medindo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, em algum momento da sua vida você sentiu que você estava tentando ser uma versão de algo que não era seu? Que você estava medindo a sua força com a régua errada? A gente se vê no próximo vídeo.